Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Amazing Grace, uma história de fé. Amazing Grace, ou Graça Maravilhosa, é um dos hinos mais apreciados de todos os tempos. Teve sua origem no Reino Unido, onde é uma composição muito popular. Quando foi trazido para os Estados Unidos, encantou pessoas de todas as classes e categorias, brancos, negros, religiosos, indígenas, militares, esportistas, roqueiros, hippies e assim por diante. É uma autêntica bandeira musical e é cantado especialmente nas horas de dor e de alegria. Exalta os desanimados e os sofridos e expressa a superação de todas as vicissitudes humanas. Esse hino faz dupla perfeita com Silent Night, ou Noite Silenciosa, a canção preferida pela maioria das pessoas para representar o Natal. O mais chocante de tudo é que Amazing Grace foi escrito por um inglês branco que durante um certo tempo de sua vida foi traficante de escravos. Vamos conhecer um pouco de sua história. O autor de Amazing Grace chamava-se John Newton e nasceu em Londres em 1725. Estamos, portanto, no século XVIII. Newton foi criado em uma família burguesa e puritana. O pouco que conhecia de cristianismo foi ensinado por sua mãe, que faleceu quando ele tinha 7 anos. Seu pai era capitão da Marinha Mercante do Reino Unido. Com a esperança de que o filho seguisse seu caminho, levou-o para o navio que comandava para servir como marinheiro. Newton tinha apenas 11 anos. A disciplina era muito rígida e o jovem, para desgosto de seu pai, começou a mostrar uma forte personalidade marcada pela rebeldia e uma conduta desordenada, imprópria para um filho de capitão. O pai o mandou então para um internato. Os castigos físicos sucediam. O internato suportou Newton por 2 anos e o devolveu ao pai. Apesar de submetido a tanta disciplina, suas atitudes continuavam as mesmas. O pai, então, tentou iniciar o filho numa carreira administrativa em terra. Mas o jovem não se interessava por profissão nenhuma. O pai tentou enviá-lo para um emprego no Caribe. Mas, nesse meio tempo, Newton conheceu uma jovem chamada Polly e decidiu que ela seria a mulher de sua vida. Por isso, no dia em que o navio partiu para o Caribe, Newton não estava nele. Assim, ele perdeu também esse emprego. O jovem não queria ser marinheiro, nem fazendeiro e muito menos comerciante. O pai, agora aposentado, o colocou em outro navio mercante, mas o jovem, além de continuar indisciplinado e rebelde, tornou-se bêbado e jogador compulsivo. O capitão do navio
declarou que ninguém falava tantos palavrões como Newton, e o jovem perdeu o emprego. Mas o pai não desistia do filho rebelde. Novamente, usando seus inúmeros contatos, fez o filho ingressar na carreira militar. Seria um marinheiro militar. A vida nesse tipo de navio não permitia qualquer transgressão às normas. Assim, Newton se tornou um dos marinheiros mais jovens, com um pequeno cargo de comando, mas já contava com 6 anos de experiência no mar. Tudo ia bem, até que ele ficou sabendo que o navio ia zarpar para a Índia, o que o deixaria 5 anos sem ver a sua querida Polly. Então, ele resolveu desertar. Quando foi encontrado pelos marinheiros que saíram em seu encalço, recebeu dezenas de açoites amarrado a um poste no navio à vista de toda a tripulação. Mas a sorte parecia estar a seu lado. Seu capitão recebeu ordens de enviar alguns marinheiros para um navio negreiro. Newton viu a chance de não ficar tanto tempo longe de Polly e pediu para ser transferido para esse navio. O capitão, vendo a chance de se livrar desse incômodo marinheiro, concedeu ao jovem a troca de navio. O navio negreiro comprava pessoas na costa africana e trocava por mercadorias nos Estados Unidos, as quais eram vendidas na Europa. O comportamento de Newton piorou ainda mais. Bebia muito e participava de brigas de forma constante. Era tão insuportável que o capitão o prendeu junto com os escravos. Quando chegou à Serra Leoa, na África, o capitão o vendeu a outro traficante de escravos. Esse traficante deu Newton de presente para sua esposa africana, que era princesa de uma etnia local. A mulher estava acostumada ao luxo e tinha vários escravos, aos quais tratava muito mal. Newton, portanto, aos 23 anos, era um jovem inglês, branco e burguês, que se tornara escravo no país africano. Segundo ele, esse foi o pior período de sua vida. Mas seu pai estava vigilante e, como já dissemos, nunca desistia do filho. Sem notícias do rapaz, enviou um capitão amigo em busca do jovem desaparecido. O capitão não só o encontrou, como o resgatou. Na viagem de volta, quando passavam pelas costas da Irlanda, uma terrível tempestade açoitou violentamente o navio. O timoneiro foi lançado ao mar e então Newton assumiu a direção do navio, rezando fervorosamente e sentindo-se fragilizado e indefeso, achando que só uma graça divina poderia salvar a ele e a tripulação. E foi o que aconteceu. O navio, apesar de bastante estropiado, conseguiu chegar ao destino. Por essa dádiva e pelo que havia lido no livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, Newton foi então em busca de religião e tornou-se cristão. Estudou grego para ler os evangelhos na língua original. Depois estudou hebraico e sírio para entender melhor o Velho Testamento. Em seguida, começou a estudar teologia cristã. Foi ordenado clérigo anglicano em 1764
aos 39 anos de idade e começou a oficiar numa igreja do interior, onde deu início à composição de seus hinos. Publicou um hinário no qual Amazing Grace apareceu pela primeira vez. Consta que certa vez ele ouviu os escravos cantando uma lamentação da África Ocidental numa melodia tão bela e triste que ele acabou aproveitando-a para a sua letra. E agora, como clérigo, tornou-se um grande defensor do fim da escravidão, tendo influenciado outros grandes abolicionistas. Morreu em Londres aos 82 anos. Com uma autêntica mensagem cristã, a qual ensina que é possível às almas pecadoras alcançar perdão e redenção por meio da misericórdia de Deus, Amazing Grace é uma das composições mais executadas nos países de língua inglesa. Estima-se que seja cantada ao menos 10 milhões de vezes por ano. Tornou-se uma canção emblemática dos movimentos musicais da comunidade afro-americana. Houve muitas versões desse hino ao longo destes últimos 250 anos desde a sua criação. E a que apresentamos aqui é uma de suas mais conhecidas. Quem canta é a célebre intérprete e compositora norte-americana Judy Collins. Dito isto, vamos ao poema. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
Amazing Grace, uma história de fé. Jesus na tempestade. Jesus caminha sobre o mar revolto. É noite, brame e ruge o vento solto. Por entre as ondas que se entredevoram, os discípulos no barco se apavoram. Mas o mestre, bradando, chama Pedro, convida-o sobre o mar a ir sem medo. E assim, vencendo a fé, humanas mágoas, caminha o velho apóstolo à flor das águas. No mar tempestuoso desta vida, o homem é uma alma peregrina por entre os temporais da humana lida. A fé, porém, lhe dá, nesse conflito, vislumbres de Jesus sob a neblina, que lhe estende seus braços do infinito. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.